Como é bom podermos estar juntos para louvar, glorificar o nome do nosso Deus. Estamos dando início a uma nova série de mensagens, e essa série de mensagens tem como base a fidelidade à palavra de Deus. De podermos em tudo aquilo que fazemos analisar o que é que a Bíblia diz a respeito. E muita gente pensa naquilo que agrada a Deus e age da maneira como acha que deveria estar fazendo para agradar a Deus. Muitas vezes aquilo que alguém acha é ensinado como sendo vindo como orientação de Deus, ensino de Deus para a nossa vida. E então a nossa perspectiva é analisar de fato o que é que a palavra de Deus nos diz. De que forma devemos agir em cada circunstância na nossa vida. E nesta manhã, gostaria que nós estivéssemos meditando sobre um tema a respeito do qual a gente fala bastante pouco, bastante pouco. É um tema que é muitas vezes explorado, é resultado de ensino também dessa maneira, naquilo que alguém acha, e no final das contas se foge ao ensino que a palavra de Deus nos traz. Eu gostaria que pensássemos um pouco, e dentro desse contexto, estamos falando numa situação em que o país enfrenta uma crise. O país está atravessando uma crise em diversos aspectos, está numa crise política, numa crise ética, numa crise moral, numa crise financeira, e isso afetando diversos setores na nossa nação. E desta maneira, como é que nós devemos agir como servos de Deus na busca daquilo que Ele tem para nós? Eu gostaria que pudéssemos meditar nesse tema, o que diz a Bíblia sobre dízimos e ofertas. Alguém pode perguntar, pastor, por que esse tema abrindo essa série? Bem, uma das coisas é que muitas vezes nós reagimos nessa área de acordo com aquilo que alguém nos conclama a fazer e que solicita como sendo o imprescindível. E o que é que a Bíblia de fato diz a respeito? Também que dentro dessa situação em que estamos, a própria igreja tem as suas necessidades. E os irmãos podem imaginar como é que fica a situação na igreja quando famílias que estavam aqui entre nós, de repente perdem o emprego e retornam para a sua cidade. Outros que perdem o emprego continuam na nossa cidade e que, neste caso, viram até objeto do nosso cuidado, né? de podermos de alguma forma auxiliar. Pessoas que estão reduzindo o próprio salário. Tem gente fazendo acordo na empresa para reduzir o salário e continuar empregado para não perder o emprego. E tudo isso junto também termina afetando a igreja. Eu gostaria que pudéssemos meditar nesse tema, o que é que a Bíblia propriamente diz. E gostaria que começássemos citando o que aconteceu a esse respeito antes de existir a lei.
Há quem diga que a questão de dízimos e ofertas é algo que está então orientado pela lei de Moisés no Antigo Testamento, como nós fazemos parte do novo pacto depois de Jesus Cristo, que isso então não tivesse a ver conosco. Mas a gente vai ver que a narrativa bíblica vem mesmo de antes da lei de Moisés, antes, esse mesmo, pode soltar. Antes de existir a lei, a gente vai encontrar que Caim e Abel tiveram no coração o desejo de ofertar, de trazer uma oferta ao Senhor. A gente sabe que a oferta de Abel foi aceita por Deus e a oferta de Caim não foi aceita. Mas a gente sabe também que aquilo que havia no coração de Caim não estava exatamente de acordo com o propósito de Deus, ao ponto de que nessa situação Caim decide matar o seu irmão. E aí Deus vem a Caim e diz: olha, Caim, arrependa-se, você está na iminência de cometer um mal muito grande, volte atrás. Mas ele não atentou à voz de Deus. Mas eles então tiveram o desejo, e Abel traz algo que tem um significado, porque na oferta de Abel estava ali uma prefiguração de Cristo, que se ofereceu em nosso lugar, sangue derramado em nosso lugar. Mais adiante, Abraão, antes de ter o seu nome mudado para Abraão, então Abraão encontra-se com Melquisedeque, que era sacerdote do Deus Altíssimo, e de imediato Abraão diz que entregaria o dízimo de tudo aquilo que ele conquistou. Uma iniciativa que ele tem antes de existir a lei. Jacó, da mesma maneira, Jacó está saindo de casa, Jacó está sem saber qual vai ser o seu futuro, o seu irmão deseja matá-lo, ele está fugindo de casa para fugir dessa possibilidade, está sozinho à noite e tem uma visão da presença de Deus, uma escada que vai da terra até o céu, e os anjos de Deus subindo e descendo por essa escada, e ele diz: verdadeiramente Deus está neste lugar, e eu não sabia. E naquele instante ele faz um voto ao Senhor: se tu me guardares, se eu sair em paz e retornar em paz de tudo aquilo que me deres, certamente te darei o dízimo. Aí a gente vai para o que é que então a lei diz a respeito. E no próximo slide nós temos aí que o princípio está apresentado em Deuteronômio capítulo 8, versos 17 e 18. E digas no teu coração: a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirires riquezas, a fim de confirmar o seu pacto que jurou a teus pais, como hoje se vê. O ensino aí está no sentido de que Deus é que nos provê de todas as coisas, até mesmo aquilo que adquirimos com o nosso esforço, é porque Deus deu as condições para que esse esforço fosse desenvolvido, deu as oportunidades, criou as condições, e então Ele é o que te dá força para adquirires riquezas. Aí o princípio de que Deus é que nos supre, Ele é que nos traz tudo que nos é necessário. Um pouco mais adiante, então, nós temos o mandamento a respeito do dízimo. Certamente darás os dízimos de todo o produto da tua semente que cada ano se recolher no campo. Aí é o que a lei estabelecia: tudo que a terra produzisse, a 10ª parte seria trazida para o templo, e ali serviria de sustento para aqueles que davam o andamento de tudo que era feito no templo. Na instituição daquela nação, Deus separou uma tribo que haveria de tomar para si esse cuidado.
E essa tribo então não teria terras para arar. Na distribuição da terra prometida ali, a tribo de Levi não recebeu uma porção, não recebeu uma parte daquelas terras, porque aquela tribo, ao invés de cuidar da terra, de cuidar de gado, de cuidar de levantar os recursos para a sobrevivência, aquela tribo teria o papel, o ministério de promover tudo o que era feito no templo. Uma família em especial, a família de Arão, teria a função sacerdotal dentro da tribo de Levi. E então seriam os sacerdotes que estariam entrando no templo, entrando ainda naquele tempo no tabernáculo, para oferecer o sacrifício, apresentar-se diante de Deus pelo povo. Vale a pena aqui a gente abrir um parênteses para falar a respeito do sacerdócio. O sacerdote era aquele que representava o povo diante de Deus. Ele entrava na presença de Deus para interceder pelo povo. E aí há uma grande mudança para aquilo que nós experimentamos a partir do Novo Testamento. Quando Jesus morreu, então o véu no templo rasgou-se de alto a baixo. Aquele véu que separava o lugar santo do lugar santo dos santos. E ali naquela segunda parte, apenas o sumo sacerdote entrava uma vez no ano para oferecer o sacrifício. Mas agora, com a morte de Cristo, isso foi rasgado de alto a baixo, porque agora nós temos acesso direto a Deus. Pedro vai escrever lá na sua primeira carta: vós sois sacerdócio real. E então, cada crente é um sacerdote. Cada um que coloca a sua vida nas mãos do Senhor Deus é um sacerdote. É alguém que pode apresentar-se pessoalmente diante de Deus. Não apenas que alguém vai entrar na presença de Deus para interceder, para substituir, mas todos nós temos esse acesso. De repente alguém chega para mim e diz: pastor, ore por mim nesse assunto assim, 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 porque a oração de pastor é mais forte, né? Mas aí eu digo: então você ora por mim também, porque eu dependo da sua oração, como você depende da minha oração. E é isso que a Bíblia diz: orai uns pelos outros, porque todos temos acesso a Deus. O Senhor Jesus, quando ensinou a respeito da oração, ele disse: vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus. E então nós falamos diretamente com Deus, Deus está atento. Tenho compartilhado já com a igreja a respeito daquela pessoa que dizia que gostava de orar de madrugada, porque de madrugada as linhas estavam mais descongestionadas. E então, mas isso é também uma falta de fé, porque Deus ouve as nossas orações, Ele afirma que ouve as nossas orações. E se a pessoa pensar direitinho, de madrugada aqui, é de tarde lá na China, na Índia, onde está a maior parte da população do mundo. Então, talvez seja melhor, né, em termos de descongestionamento de linhas, um outro horário. Mas Deus está atento, Ele é onipresente, onisciente. O salmista vai dizer: ainda a palavra não me chegou à boca, e tu já a conheces toda. Fechando o parênteses aí, então aquela tribo que teria o sacerdócio, que teria o cuidado com tudo do templo, haveria de ser suprida através dos dízimos e ofertas. E então a ordem era que todos os dízimos de toda a produção pudesse ser trazida. Esse era o mandamento. Agora a gente chega a Malaquias capítulo 3. Eu creio que esse texto de Malaquias, ele é bastante didático a esse respeito. Ele apresenta algumas coisas aqui que gostaríamos de destacar. Malaquias capítulo 3, versos de 7 a 12. E então nós lemos:
Ficou registrado ali de 6 a 12, estaremos lendo de 6 a 12. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Jeremias vai concordar com isso, dizendo: as misericórdias do Senhor são a razão de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Aqui nós temos declarado, esclarecido o princípio que rege esta entrega. Ele diz no versículo 7, no versículo 10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Aqui está o suprimento daquilo que Deus estabeleceu como trabalho do seu reino. Aquilo que Deus estabeleceu como sendo nosso objetivo como congregação, como povo de Deus, o que é que devemos estar buscando alcançar. Então ele diz que o suprimento de tudo isso deve ser o nosso objetivo. Trazei todos os dízimos para quê? Para que haja mantimento na minha casa. No caso da nação de Israel, naquele tempo, no Antigo Testamento, então isso significava o sustento para os sacerdotes e levitas. Próximo slide. O sustento para os sacerdotes e levitas. Já destacamos qual era o trabalho destes. E então, quando ele diz ali, mantimento na minha casa, ele está falando sobre toda a manutenção, tanto daqueles que serviam no templo, como de todo o trabalho que era desenvolvido, suprimento para tudo aquilo. Para nós hoje, no Novo Testamento e até aos dias de hoje, aí a gente tem o sustento para o trabalho e os trabalhadores locais e a expansão do Evangelho. O Senhor Jesus deixou uma missão com a igreja. O Senhor Jesus deixou a missão de edificar a igreja e alcançar pessoas para o Senhor Jesus Cristo. Por isso, antes de ir para o céu, o Senhor Jesus disse: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O que ele diz então é que a mensagem do Evangelho deve ser propagada: ide, fazei discípulos. Fazei discípulos batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que essas pessoas possam entregar a vida a Jesus Cristo, testemunhando que essa entrega resulta em mudança de vida. Morte para a vida velha, ressurreição para uma nova vida, onde Jesus é Senhor. E a obra continua quando ele diz: ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. É para isso que temos a estrutura que temos. Para que é que temos tantas salas aí atrás no templo? É exatamente para que possamos desenvolver atividades que apontem na direção do que Jesus deixou como responsabilidade nossa. Ensinar a observar todas as coisas que Jesus mandou. E
talvez daqui eu possa citar e assim ensinar tudo que Jesus ensinou. É só eu repetir tudo que a palavra de Deus registra como orientação para nós, e daqui eu estou ensinando tudo que Jesus mandou. Mas para ensinar a observar, aí a gente precisa de um estudo aprofundado, de podermos trocar ideias, de podermos compartilhar uns com os outros quais as dificuldades que encontramos em aplicar na nossa vida determinado ensino. E de repente na nossa vida há algo que precisa de uma mudança, e a gente não encontra a força necessária para isso. Mas aí a gente compartilhando com os irmãos, a gente podendo colocar a nossa dificuldade, a nossa dúvida, a nossa pergunta, o como fazer, a experiência do outro me ajuda a caminhada. A experiência do outro vem a ser orientação para a minha própria vida, de tal maneira que uns aos outros estejamos ensinando e aprendendo a observar todas as coisas que Jesus mandou. Então, o Senhor Jesus deixou conosco este ministério. Hoje, então, é o sustento de todo o trabalho que nós temos aqui no nosso lugar e a expansão do Evangelho no mundo inteiro. Temos compartilhado que aquilo que nós entregamos como dízimos e ofertas para a igreja tem um alcance que vai até os confins da terra. Por quê? Porque a igreja faz a mesma coisa. Aquilo que a igreja recebe de dízimos e ofertas, 10% vai para a convenção estadual. E a convenção estadual então reúne 10% de todas as igrejas do estado. Com esses recursos realiza o trabalho que realiza no estado. A nossa Convenção Batista de Pernambuco tem hoje 130 campos missionários em nosso estado. São locais que têm o seu provisionamento auxiliado pela convenção, com esses recursos que vêm de todas as igrejas. E a Convenção Batista Estadual, também ela, 10% daquilo que ela arrecada, ela envia para a Convenção Batista Brasileira. E a Convenção Batista Brasileira, então, coordena todo o trabalho missionário de ensino teológico. A convenção tem 3 seminários estrategicamente posicionados no Brasil. Um no Rio de Janeiro, atendendo principalmente Sul e Sudeste. Um aqui em Recife, o Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil. Então, atendendo o Nordeste, a região Nordeste atendida por este. E um em Belém. Então, em 3 pontos estratégicos para formação de pastores que possam estar indo adiante das igrejas existentes e formando novas igrejas, plantando novas igrejas. A Convenção Batista Brasileira, então, tem todo o trabalho no Brasil, e esse trabalho é impulsionado pela Junta de Missões Nacionais, que envia missionários, faz treinamentos, capacitações. Hoje, a Junta de Missões Nacionais está promovendo um avanço extraordinário com o programa Multiplique, igrejas multiplicadoras e pequenos grupos multiplicadores. Faço parte de um grupo de WhatsApp com pastores de todo o Brasil, e as informações vão chegando da multiplicação dos grupos, da quantidade de pessoas que têm sido alcançadas, do trabalho nas vidas dos crentes, e como isso tem feito diferença em todo o Brasil. E a nossa igreja saiu na frente nesse projeto, embora ainda haja pessoas que acham que talvez não devam se envolver nesse projeto, mas se olhar o que está acontecendo no Brasil hoje, haverá um despertamento. Então,
Junta de Missões Nacionais tem promovido isso, e a Junta de Missões Mundiais é a maior junta missionária de uma só denominação no mundo. As juntas missionárias que são maiores, mas assim, que contam com a participação de diversas denominações, mas como de uma denominação, a Junta de Missões Mundiais é a maior no mundo. Temos hoje algo em torno de 700 missionários espalhados no mundo inteiro. Então, aquilo que é trazido como dízimo e oferta, tem um alcance que vai até os confins da terra. Os missionários de missões mundiais estão espalhados nos 5 continentes. Prioritariamente, a janela 1040 tem sido focada. A janela 1040 é a região entre os 10 graus ao norte da linha do Equador e 40 graus ao norte da linha do Equador, pegando Europa e Ásia. Por que é que isso aí tem sido um enfoque especial? Porque nesse setor, nesta janela, está a maior parte da população no mundo que ainda não ouviu a mensagem do Evangelho. E então, o esforço tem sido feito. O alcance é dessa ordem. Agora, o texto aqui, voltando, não, pode ficar no slide anterior. O texto aqui, ele fala sobre, para que haja mantimento na minha casa, mas ele vai tratar de 2 aspectos, sendo que esses 2 aspectos ficam em segundo plano. Um deles é a repreensão ao devorador. Se continuássemos adiante, além do versículo 10, aí o Senhor diz: eu repreenderei o devorador. O que é o devorador aí? Numa plantação, é a formiga, é o gafanhoto, é aquela praga que vem e destrói a plantação, e então ele diz: eu destruirei o devorador, eu trarei bênção sobre vocês. Sendo que aí nesse texto está bem claro que a nossa motivação não deve ser nessa direção. Entra aí um dos pontos que tem sido ensinado com nosso entendimento, distorção do que de fato a palavra de Deus diz. Porque há quem pregue assim: traga dízimos e ofertas e você vai receber bênção. Traga dízimos e ofertas e Deus vai dar tudo que você precisa. Aquilo que a gente precisa, Deus dá pela sua graça, pela sua misericórdia. O Senhor Jesus disse: buscai o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Ele estava se referindo ali àquilo que de fato nós precisamos. Não exatamente tudo aquilo que nós queremos, tudo aquilo que nós gostaríamos, mas aquilo de que de fato precisamos. Pode ser que alguém diga: pastor, eu estou enforcado, eu estou com dificuldade financeira e estou precisando de determinada coisa. Lembro de uma igreja que uma pessoa procurou a igreja para que a igreja pudesse ajudar, porque ele estava numa situação muito difícil, a situação estava crítica. Agora ele usava um carro importado, tinha em casa tudo que a tecnologia moderna tem a oferecer. Talvez ele estava dando passos maiores do que as pernas. O que é que Jesus está se referindo ali em Mateus 6, quando ele diz: as demais coisas serão acrescentadas? Ele se referia às aves no céu, que elas não têm celeiro, não ajuntam em celeiros, mas o Pai do céu as sustenta. Ele se referia aos lírios do campo, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu de beleza semelhante.
Ele está se referindo àquilo que é o inerente da nossa vida, o de que de fato precisamos, e ele se refere a alimento e vestuário. Ou seja, não que ele vá prover somente aquilo que nós temos como alimentação mínima do dia e vestuário mínimo para nos proteger, mas ele está dizendo que são as nossas necessidades, aquilo de que de fato precisamos, mas que não pode ser então a motivação ao trazer o dízimo e a oferta, que eu vou trazer a oferta para ele repreender o devorador, eu vou trazer a oferta para ele me trazer bênção. O que o texto diz é trazer a oferta para que haja o suprimento para o crescimento do seu reino. Isso é que deve estar dentro do nosso coração. É com este propósito que nós trazemos. Trazemos com o coração agradecido pela sua provisão para nós e parte daquilo que ele coloca nas nossas mãos. O que nós dizemos é até entregar para ele. Não é pagar o dízimo, porque não tem ninguém que esteja na sua porta para cobrar o dízimo. Se você não entregar, ninguém vai ligar para você, ninguém vai fazer uma cobrança a você. Também não é dar o dízimo, porque nesse texto Deus diz que essa parte é dele. Essa parte é dele, então a gente não vai dar a ele alguma parte que ele já disse que é dele. Então a gente utiliza a expressão entregar. Entregar aquela parte que, então, da provisão que ele coloca na nossa vida, que a gente entrega de volta a ele. Mas aqui nós estamos então em textos do Antigo Testamento. No Novo Testamento, o que é que nós encontramos a respeito? E aí, nós temos o que Jesus diz lá no Novo Testamento, próximo, Mateus 23, 23. Ele está diante dos fariseus que o confrontavam frequentemente. E ele diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendo desomitido o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Estas coisas, porém, devíeis fazer sem omitir aquelas. Então o Senhor Jesus está aqui dizendo que aquilo que os fariseus estavam fazendo, Jesus está dizendo que deviam continuar a serem feitas. Agora que eles precisavam se lembrar de outros aspectos da vida que precisavam também da atenção e eles desprezavam essa atenção. Aqui nesse texto de Mateus 23, Jesus vai pontuar aquilo que os fariseus tinham como prática que fugia ao ensino propriamente da palavra de Deus, que eles tinham acrescentado como tradição, mas que não estava de acordo com aquilo que Deus tinha como ensinamento para a vida. Aí a gente vai ver o ensino que Paulo então traz a respeito de dízimos e ofertas. Em primeiro lugar, de quem são todas as coisas? 1 Coríntios 8, 6. Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual existem todas as coisas e por Ele nós também. Agora o que o Novo Testamento apresenta é que mesmo nós somos dele. Eu mencionei que tem uma parte que Deus diz, essa é minha, mas de fato, todos nós, tudo aquilo que temos e somos, é dele. Eu lembro de como o Senhor Jesus se utilizou daquele jumentinho, no qual entrou triunfante em Jerusalém, entrou aclamado em Jerusalém. Ele manda os discípulos buscarem um jumentinho, ele diz: olha, tem uma aldeia aí na frente, vocês vão até lá e quando vocês estiverem entrando, vai haver ali um jumento que está preso, vocês soltem o jumento e tragam.
E se alguém perguntar o que é que vocês estão fazendo, digam somente: o mestre precisa dele. E então logo o dono vai permitir que vocês o tragam. Os discípulos foram quase como quem rouba um animal, porque eles foram para pegar o animal e trazer. E o recado que o Senhor Jesus dá é: digam somente, o mestre precisa dele. E aí a gente até se pergunta, se de repente Jesus disser para a gente: olha, eu estou precisando disso que você tem, isso que está na sua casa, pode ser a sua casa para a realização de um pequeno grupo, pode ser que de repente, para a realização do pequeno grupo, você possa levar aquelas cadeiras que você amontou assim, uma em cima da outra, ou os banquinhos para realizar determinado encontro, ou seja, o que for. Ou de repente, a gente poder fazer uma campanha de carona. Faça uma campanha de carona. Sabe uma dificuldade que a gente tem enfrentado? A gente tem enfrentado dificuldade de estacionamento. O nosso estacionamento tem capacidade para cerca de 50 carros. Mas quando o templo aqui está cheio, nós temos uma média de 600 pessoas aqui. E se a gente pensar, 600 pessoas hoje se distribuem em quantos carros? Eu creio que uma média razoável é de 3 pessoas por carro. Então, a gente precisa de 200 vagas de estacionamento. E a gente tem tido notícia de pessoas que fazem contato depois dizendo assim: eu fui para a igreja, cheguei, rodei, não encontrei vaga, voltei para casa. Então, de repente, uma campanha de carona solidária, né? Então, cada carro que viria com 1, 2 pessoas, vir com 3, 4, né? E aí, agora, pastor, mas aí tem a hora de sair, a pessoa quer sair mais cedo, eu quero sair mais tarde, ou eu quero ir mais cedo, a pessoa quer vir mais tarde, né? Ajuste-se, né? Faz-se um esforço, né? Porque aí entra a palavra de Jesus: o mestre precisa dele. Então, o que o texto diz aqui é que tudo que temos e somos já é de Deus. Saulo vai ensinar também, não é, Paulo, sobre a proporcionalidade naquilo que a gente entrega, concordando com o ensino do Antigo Testamento, dessa proporcionalidade, o percentual em cima daquilo que a gente tem como sustento. E ele vai dizer: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder, conforme tiver prosperado, guardando para que se não façam coletas quando eu chegar. Então, de acordo com a prosperidade de cada um, de tal maneira que um que entrega mais não está diferente do que entrega um pouco menos, mas cada um de acordo com aquilo que tem sido o seu sustento. E aí mais adiante agora, no capítulo 8 de 2 aos Coríntios, ele vai dizer: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Ele diz que isso é uma graça. A gente pode pensar assim: Deus não é dono de todas as coisas? Por que é que ele vai, vamos usar a expressão, depender dessa nossa participação? A palavra de Deus nos diz que aquilo que nós fazemos como igreja, os anjos teriam prazer de desenvolver, que os anjos no céu gostariam de ser portadores da mensagem que nós temos para transmitir, do ensino do Senhor Jesus, mas que Ele confiou esta mensagem a nós. Se Deus é dono de todas as coisas, Ele poderia, vamos usar a expressão, dar um jeito, né? Ele poderia de alguma forma, sem a nossa participação, mas o texto está dizendo aqui que é uma graça, é algo que Ele realiza na nossa vida como graça, é
oportunidade para que nós estejamos envolvidos juntamente com Ele, naquilo que de bom encontramos nele, para a edificação de vidas e para o alcance de vidas. Se nós temos encontrado algo de bom em Jesus, o apóstolo Pedro, escrevendo na sua primeira carta, capítulo 2, ele vai falar sobre essa necessidade de crescimento. E ele vai dizer: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, a palavra, o ensino. E ele completa dizendo: para que por ele vades crescendo. E ele completa: se é que já provastes que o Senhor é benigno. Se é que já provastes que o Senhor é benigno. Aquilo que nós já temos encontrado no nosso relacionamento com Deus, relacionamento que é restabelecido através de Jesus Cristo, que pagou pelos nossos pecados na cruz, para que nós estivéssemos mais uma vez em comunhão com Deus, pudéssemos estar na presença de Deus, pudéssemos estar em oração diante dEle, pudéssemos ter a certeza de estar com Ele para todo sempre, por toda a eternidade. Se nós encontrarmos em Jesus algo que foi bom para nós, Deus nos dá a graça, a oportunidade rica de participarmos com Ele da proclamação dessa mensagem, da divulgação desta verdade. As pessoas estão aí sem saber nem do seu presente nem do seu futuro, sem ter a presença de Deus para enfrentar as dificuldades. Tivemos aqui no momento de oração, um momento em que nos colocamos diante de Deus, agradecidos pela sua presença em meio às dificuldades. Quando atravessamos problemas, mas a presença de Deus faz diferença. E a segurança que nós temos da eternidade com Ele. A gente nota a diferença. A gente nota a diferença quando a gente vai a um sepultamento e de repente, num velório, está alguém que pela fé em Jesus, nós podemos ter a certeza de que está com Deus por toda a eternidade. E às vezes no velório ao lado, está alguém que não tem a mesma certeza. E a gente vê no desespero, a gente sente a diferença na maneira como a morte é encarada, a perda é encarada. Mas quando se tem a fé de que aqueles que partiram com a fé em Jesus Cristo como seu Salvador, como isso traz paz ao longo da vida, traz paz na hora de passar desta vida, traz paz a quem fica, pela segurança que se tem a respeito de quem partiu. E então, é a graça, versículo 2, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram quem? As igrejas da Macedônia, né? Manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Então, desse texto dá para a gente extrair diversas coisas. Primeiramente, a graça de participar. Aí mesmo, pode mudar. Próximo. Então o texto diz que as igrejas da Macedônia, mesmo em profunda pobreza, mas na riqueza da sua generosidade, segundo as suas posses, mesmo acima delas, se mostraram voluntários, deram-se a si
mesmos, primeiramente ao Senhor, depois a nós. É interessante que ele diz: deram-se primeiramente ao Senhor. O que Deus deseja não é simplesmente os recursos financeiros de que dispomos. O que Deus deseja é que nós estejamos diante dEle, colocando a nossa vida diante dEle, para que Ele possa ser Senhor da nossa vida, que Ele possa corrigir os nossos rumos, que Ele possa dar a orientação para o nosso dia a dia, que Ele possa nos mostrar o que é que na nossa vida precisamos então ainda trabalhar. Este é o propósito de Deus. E então Paulo diz que as igrejas da Macedônia, aquelas igrejas deram-se primeiramente ao Senhor. A entrega de dízimos e ofertas deve ser o resultado de vidas que são colocadas em adoração ao nosso Deus. E aí ele fala sobre o sustento da pregação do Evangelho. Em 1 Timóteo capítulo 5, verso 18, ele vai dizer: pois a Escritura declara, não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Filipenses 4, 18 e 19, ele fala a maneira como a igreja de Filipos, que era uma dessas igrejas da Macedônia. Filipos foi uma igreja que foi participativa no ministério do apóstolo Paulo. E então a essa igreja é que ele diz: recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. É interessante que Paulo diz esta frase a esta igreja que foi participativa. Agora, a igreja não fez o que fez para ter o suprimento de Deus em todas as suas necessidades. É aquela questão da motivação que falamos. Aquela igreja estava com o interesse de suprir a propagação do Evangelho, dar o suporte para que o missionário Paulo pudesse estar pregando o Evangelho onde quer que passasse. A gente vai encontrar no relato do livro de Atos, que Paulo sai da Macedônia expulso. Ele, saindo de Filipos para Tessalônica, ele é expulso de Tessalônica, e os bens dos crentes em Tessalônica são colocados como garantia de que Paulo não volte lá. Tanto que ele, escrevendo cartas aos Tessalonicenses, ele vai dizer, não somente uma vez, mas 2 vezes, tentei voltar até vocês, mas o inimigo não permitiu. Ele sabe que se ele voltar em Tessalônica, então aqueles bens podem ser tomados dos crentes ali em Tessalônica. Mas ele sai então, e a equipe missionária que estava com ele continua em Tessalônica, ensinando, discipulando. Ele vai para Atenas e Corinto, e quando ele está ali, chega Timóteo com o restante da equipe vindo da Macedônia. E o texto diz que enquanto ele estava ali em Corinto sozinho, ele começou a trabalhar para o seu sustento. Ele fabricava tendas junto com um casal que tinha essa mesma profissão, e eles passaram a morar juntos, e Paulo fazia tendas. Mas ele vai dizer que quando Timóteo chegou da Macedônia, então Paulo pôde se dedicar inteiramente à pregação da palavra. Aquilo que ele recebeu de quem veio lá da Macedônia, da região de Filipos, deu o suporte para que ele pudesse se dedicar diariamente, cotidianamente, no ensino do Evangelho. Seguindo adiante, ele vai falar da alegria, 2 Coríntios 9, 7 e 8. Cada um contribua, segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça,
a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, abundeis em toda boa obra. O texto diz, com alegria, mas o texto também diz, segundo propôs no seu coração. De fato, no Novo Testamento, a gente não tem a definição dos 10%. Não há um texto que diga, que fale especificamente em 10%. Agora, a gente tem, digamos assim, a base de raciocínio do Antigo Testamento. De que forma ter a sua participação no sustento da obra? Eu gostaria de concluir falando sobre o que tem sido a nossa prática. E a nossa prática tem sido que, em relação ao dízimo, que é na proporção de tudo que se ganha, e então aquela parte que a gente dedica ao Senhor e entrega a Ele como sendo dele, que é entregue na igreja onde se é membro ou a igreja onde você frequenta, e essa parte a gente entrega e pede a direção de Deus para a aplicação desses recursos. A gente pede a direção de Deus para que a igreja possa estar utilizando da melhor forma possível para o crescimento do seu reino. E graças a Deus que, como Igreja Batista, nós temos isso de forma bastante transparente, temos nosso culto administrativo bimestralmente, onde todas as questões financeiras são apresentadas, o orçamento da igreja é aprovado anualmente pela própria igreja em assembleia. Então, cada membro tem a oportunidade de participar diretamente nisso. E se há uma comissão que tem, digamos assim, a responsabilidade dessa definição, de estar acompanhando todo esse processo, que é o Ministério de Finanças, esse grupo é eleito diretamente pela igreja. São 5 pessoas eleitas diretamente pela igreja para que possam estar representando a igreja nesse gerir de recursos. E então, o dízimo a gente entrega na igreja. E as ofertas naquilo em que você entrega o seu dízimo, mas você deseja do seu coração investir algo mais, quer seja na obra missionária, quer seja na atuação social, quer seja num determinado projeto, aí você coloca daquilo que estiver o seu coração, aí você direciona. Digo isso porque às vezes se pensa assim, não, do meu dízimo eu vou dar um pedaço aqui, um pedaço ali, vou sustentar tal programa de TV, vou ajudar aquela instituição ali, e aí, naquele princípio de que essa parte é de Deus, essa a gente entrega. Agora, daquilo que Ele coloca na nossa vida e que deixa conosco, aí a gente faz da maneira que quiser. Dos 90% a gente faz da maneira que quiser, se a gente utiliza os 10%. E então, no que excede o dízimo, com liberdade quanto ao valor e aonde aplicar. Cada um pode fazer da maneira como queira. Sistematicamente, além dos 10% do dízimo, temos investido na obra missionária regularmente. Também como um percentual, já é um percentual definido, independentemente de quanto seja a receita, isso falo particularmente, e tem sido bênção poder ajudar, poder participar da obra missionária. Agora, como isso é oferta, então eu é que defino e tenho plano de adoção missionária estadual, plano de adoção missionária nacional, plano de adoção missionária de missões mundiais. E daquele percentual excede isso aí, eu posso de repente aplicar na vida de um missionário que compartilhou uma necessidade e a gente
e a gente busca auxiliar, atender de alguma forma. Ou, de repente, entrega para a igreja e a igreja junta com todas as ofertas missionárias e distribui para as 3 juntas de missões estaduais, nacionais e mundiais. Então, essa é a nossa prática. Então, aquilo que nós trazemos é para o suprimento e a expansão do reino de Deus. É uma graça de participar com alegria. A bênção que tanto Malaquias quanto Paulo, nos textos que lemos, diz que Deus estará trazendo provisão. É conforme a vontade de Deus, no tempo de Deus e da maneira como Ele tem para nós, da maneira como é o seu propósito na sua soberania. O nosso ofertar é do nosso coração para Deus. Daí para frente é com Ele. Tanto que lá no texto de Malaquias ele diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela do céu e fizer vir bênção. Eu é que vou abrir, diz Deus. Eu, no momento próprio, da maneira como sei qual é o melhor, então é que Ele estará trazendo. Mas que o nosso projeto seja dessa forma. Que Deus nos abençoe, fale ao nosso coração e que possamos assim nos dedicar da maneira como Ele tem para nós, de tal forma que o seu reino esteja em expansão, que possamos estar caminhando e podendo fazer mais e melhor aquilo que já fazemos para Ele. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, louvamos o Teu nome, Pai, pela Tua palavra que nos traz o ensino. Agradecemos, Pai, por essa oportunidade de estudarmos esse tema que é tratado na Tua palavra, que o Teu Espírito esteja guiando mente e coração de cada um de nós, naquilo que Tu tens para nós nesse aspecto. Dirige-nos e usa-nos como instrumentos Teus, conforme a Tua vontade, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém.